Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Prepara que agora é a hora. Nós vamos falar sobre licenciamento ambiental. Vamos falar sobre licenciamento ambiental. Você não sabe o que é isso? Daqui a pouco você vai se familiarizar com alguns assuntos que a gente traz no programa de hoje. Nós vamos conversar com a Pamela Magalhães Souza Almeida Pádua. Tudo bem, Pamela? Bom dia. Bom dia. A Pamela, gente, ela é engenheira agrônoma. Qual que é o seu trabalho no dia a dia, Pamela? É ir nas fazendas, trabalha com indústrias também, com empresas? Qual que é o seu trabalho? Meu trabalho, na verdade, consiste no licenciamento em geral. Eu intermedio o produtor ou o empreendedor e o órgão ambiental do Estado. Minha empresa atua no estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Goiás nós estamos entrando agora. E existe um procedimento para cada estado. Os estados mais avançados são Minas Gerais e São Paulo. Claro que São Paulo vem em primeiro lugar. E depois Goiás e Mato Grosso do Sul. Que todos os órgãos da gerência ficam nas capitais. Então o procedimento é mais demorado, é mais complicado, é novo. O procedimento é novo, mas eles são baseados, tem muita coisa que é baseada nos órgãos dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Você, na verdade, ajuda os produtores, a gente pode dizer assim, a lidar com essas leis que às vezes são tão difíceis de compreender, principalmente quando se fala em questões ambientais, Pamela? Isso, eu oriento e faço solicitações com relação às explorações, né? Então, as explorações consistem tanto no corte de árvores, quanto a desmatamento, que às vezes é proibido, às vezes volta a liberar, para outorga, quer dizer, regularização do uso de água, para as intervenções em áreas de preservação permanente. Então, de acordo com a rotina do empreendimento, da propriedade que o proprietário necessita, ele me procura e a gente entra em contato com o órgão e pede as autorizações. E como é que funciona? Você falou que tem diferenças de um estado para outro. Por exemplo, São Paulo está um pouco mais avançado, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Um pouco menos, né, desenvolvido quanto a São Paulo e Minas Gerais. O Estado, ele coloca as leis para coordenar cada Estado. Então, ela pode fazer leis que sejam mais restritivas que as federais. Então, quer dizer que possa permitir menos do que as federais. Fica pior, então. Vamos dizer que aí você falou que no estado de São Paulo, então nós temos leis mais restritivas no estado de São Paulo? Não que seja mais restritivo. Na verdade, eu falo a diferença de procedimento junto ao órgão. Por exemplo, para propriedades rurais, as solicitações são feitas junto com o DPRN, para Minas Gerais, junto com o IES. E para Goiás, a Agência Ambiental, para o Mato Grosso do Sul e MASSU. Então, os procedimentos são diferentes. No estado de São Paulo, é mais genérico, é um procedimento só que pode ser usado para várias explorações. Em Minas, não. Minas é para cada atividade. Então, para criação é um, para cultura são outros, e é em função da classe e do potencial poluidor degradador. Então, essas são as diferenças. Então, para cada estado, só que um usa o que tem de melhor no outro. Só que até adaptar para cada estado é complicado. Na verdade, quem sai sempre prejudicado é o empreendedor. Ô Pamela, o que a gente tem hoje de problema maior de licenciamento? Qual que é, a gente pode dizer, é a reserva legal ou tem alguma outra questão de que a lei não está sendo cumprida, que é um problema maior? Tem alguns pontos mais críticos? Os pontos mais críticos são a reserva legal e a área de preservação permanente. Que, na verdade, a forma como é passado, o empreendedor se sente lesado, porque ele acha que ele está perdendo 20% da área e, além, tem mais as áreas de preservação permanente que precisam ser respeitadas. Quer dizer, você não pode utilizar, você tem que isolar essas áreas.
Então, se você fizer intervenção, você vai ser autuado. Só que existem algumas formas agora, no estado de São Paulo, é recente, no Mato Grosso do Sul também, de utilização da reserva legal de forma sustentável, onde você usa uma cultura que você possa aproveitar economicamente e você ajuda na regeneração. Só que tudo isso, todos esses projetos envolvidos têm que ser apresentados para o órgão do Estado, com bases legais, sejam coerentes com o meio ambiente de bases legais, e eles precisam ser autorizados e fiscalizados pelo órgão. Só que os empreendedores eles já ficam tão revoltados que eles não procuram alternativas, sabe? Não entram com alternativas. Então fica estagnado. E como a legislação muda muito, ele fala, não, vou esperar, porque às vezes pode mudar essa questão da reserva legal. Só que eu acho muito difícil essa questão, então tem que aproveitar agora, que exige essa lei que está permitindo o aproveitamento da reserva legal de forma sustentável, com sistemas agroflorestais, acho que deveria aproveitar agora, porque tem uma lei aí, que é a federal, 6.514, que você tem que regularizar a reserva, pelo menos está protocolada, até dia 22 de janeiro de 2009. Só que esse prazo já tá sendo revisto, porque é muito curto e, como eu já havia dito, a fiscalização é muito pequena. Não existem muitos técnicos para analisar, o procedimento tem prazo, então... Isso no Brasil todo? Isso no Brasil todo. Bom, vamos por partes, então. A reserva legal tem que ser 20%, 20% da área. É, mas só na região do Centro-Oeste e Sul. Agora já no norte do Centro-Oeste e Nordeste, na região amazônica, é 80%, então muda de acordo com a região. Mas na nossa região aqui é 20%. Então, assim, principalmente no estado de São Paulo, a maior dificuldade é que as terras já não tem nenhuma cobertura florestal, já foram desmatadas há muito tempo. Então, o valor da área é muito alto. Então, isso só cria resistência maior. Pensando em acelerar obras públicas de infraestrutura, o governo federal quer editar decretos para simplificar os processos de licenciamento ambiental. A ideia é que as regras se tornem mais simples, diminuindo prazos e custos. A medida, que vem sendo considerada um choque de gestão, quer atingir obras em rodovias, portos, linhas de transmissão e no segmento de petróleo. Confira a análise de José Goldenberg, presidente do Conselho de Sustentabilidade, sobre esse embate. A legislação ambiental brasileira, ela é muito bem estruturada e muito boa. Ela foi adaptada, copiada e adaptada de outros países, e ela tem se revelado uma legislação bastante adequada para a realidade brasileira. O que acontece é que em certas áreas ela se burocratizou. Em outras áreas ela não se burocratizou, mas os empreiteiros querem fazer as obras de qualquer maneira. E há até, às vezes, uma tentativa de influenciar politicamente o processo de licenciamento. A maneira de resolver esse problema é a seguinte: certas obras são obras em que se poderia simplificar o licenciamento. Por exemplo, o reasfaltamento de uma estrada federal, que já foi licenciada no passado, poderia ser objeto de um tratamento especial, de um tratamento rápido, né? Aí vale um choque de gestão, quer dizer, vale um decreto então que simplifique o licenciamento de pequenas obras que não têm muito impacto ambiental. Agora, grandes obras não há como simplificar, e eu espero que o governo não entre por esse caminho, porque seguramente isso cairá nos tribunais. Quer dizer, a legislação brasileira impede, por exemplo, que seja licenciada uma hidrelétrica estrada sem um amplo estudo dos impactos ambientais.